Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 12. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Então, vamos para mais uma aula de História, a aula número 12. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 11. Questão 1. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? A alternativa correta é a alternativa D. A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. Questão 2. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? A alternativa correta é a alternativa A. O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes, militares, escribas, artesãos, camponeses e escravos. Questão 3. Sobre a religião no Egito Antigo, é falso afirmar que. Então, aí vocês deveriam marcar a alternativa falsa. A alternativa que é falsa é a alternativa B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta, que é a religião onde existe uma crença na existência de apenas um Deus. Então, a alternativa falsa é a alternativa B, beleza? Questão 4. Anualmente, no Egito Antigo, ocorriam as cheias do rio Nilo. Essas inundações aconteciam entre quais meses? A alternativa correta é a alternativa C, entre os meses de julho a novembro. E por fim, a questão 5. Os deuses egípcios tinham forma humana, forma de animais ou a mescla de homem e animal. A essas características damos o nome de, a alternativa correta é a alternativa A, antropomorfismo. Ok, gente? Então fizemos a correção do exercício da atividade da última aula e vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar, galera, sobre os povos mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas. Então, na aula de hoje nós vamos basicamente falar sobre algumas civilizações antigas. Então, prestem atenção e vamos lá. Nós vamos começar falando, galera, sobre os povos mesopotâmicos. Vamos começar falando sobre a Mesopotâmia. Eu separei para vocês aqui algumas características gerais do povo mesopotâmico. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. O território da Mesopotâmia, galera, para quem não sabe, ele é cercado por dois rios, pelos rios Tigre e Eufrates. Então, o território da Mesopotâmia está ali no meio e ao redor desse território nós vamos encontrar o rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? A região onde antigamente se localizava a Mesopotâmia, nos dias atuais corresponde ao Iraque. Então, se você for no mapa, você não vai encontrar lá a civilização mesopotâmica, porque ela não existe mais. Onde antigamente se localizava a Mesopotâmia, nos dias atuais se encontra o Iraque, beleza? Assim como os egípcios, os mesopotâmicos, eles também construíram os canais de irrigação para levar água dos rios Tigre e Eufrates para as pessoas que moravam distante. Então, nem todo mundo ali na Mesopotâmia morava perto dos rios Tigre e Eufrates. Então, o que foi que os mesopotâmicos fizeram? Construíram os canais de irrigação e, através desses canais, as pessoas que moravam distante
essas pessoas tinham contato com a água desses rios. Ok? Uma observação importante: o território da Mesopotâmia era montanhoso e desértico, o que acabou contribuindo para que a região fosse ocupada por outros povos. Então, pelo fato da Mesopotâmia ser uma região montanhosa e desértica, né, então isso fez com que vários povos invadissem o território. E nós vamos agora ver quais povos foram esses que ocuparam e dominaram o território da Mesopotâmia. Beleza? O primeiro povo que nós vamos falar, o primeiro povo que acabou invadindo e dominando o território da Mesopotâmia, foram os sumérios. Os sumérios, eles são os primeiros a edificar, construir as aldeias ali no território da Mesopotâmia, aldeias essas que tempos depois acabaram se transformando em cidades. A economia suméria, ela era baseada no comércio marítimo, na agricultura, né, porque tinha ali os rios Tigre e Eufrates, então, lógica, eles praticavam a agricultura e também a pecuária, que era a criação de animais. Os sumérios, eles também se destacaram pela criação da escrita cuneiforme. Era um tipo de escrita que era feita através de símbolos. Essa escrita, ela recebe esse nome de escrita cuneiforme porque para fazer ela era utilizado um objeto que se assemelhava com uma cunha. Por isso se chama escrita cuneiforme. E algo importante também que os sumérios fizeram foi a construção dos zigurates. Os zigurates eram templos que serviam de morada para os deuses sumérios. Então, os sumérios, eles construíram os zigurates e eles acreditavam que os seus deuses habitavam, moravam aí nesses templos. Beleza? Clarinho, clarinho. Então, o primeiro povo a habitar o território da Mesopotâmia foram os sumérios. Outro povo também que acabou invadindo e dominando ali o território da Mesopotâmia foram os babilônicos. Entre os babilônicos se destaca um rei chamado de rei Hammurabi, né? O rei Hammurabi, ele acaba criando um código de leis. Esse código é muito conhecido, que é chamado de Código de Hammurabi. Então, nesse código dizia o seguinte, gente: tudo seria olho por olho e dente por dente, né? Cada pessoa ela iria pagar na mesma proporção do seu delito. Então, se você matou alguém, você iria pagar com a sua vida. Então, o código de Hammurabi era basicamente assim: na mesma proporção que você cometeu determinado crime, você também vai pagar. É olho por olho, dente por dente. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre outro povo que invadiu o território mesopotâmico, que foram os assírios, né? Os assírios, eles eram guerreiros preparados, eles tinham como característica a agressividade e a crueldade. Os assírios, eles eram cruéis e agressivos. Quando eles iam para determinada guerra, galera, e eles venciam o opositor, eles escravizavam o povo que eles venceram e ainda torturava esse povo com mutilações. Então era muito comum os assírios derrotar determinado povo, fazer aquele povo de escravo e ainda mutilar, ou seja, sair cortando partes da pessoa, do povo que eles acabaram dominando. Beleza? E nós vamos falar agora sobre os caldeus, que também são conhecidos como Novo Império Babilônico. Também os caldeus invadiram ali e dominaram o território da Mesopotâmia. Entre os caldeus se destaca um rei chamado Nabucodonosor. Entre várias obras de destaque do povo caldeu, se tem importância as obras arquitetônicas. Os caldeus, eles construíram duas obras de destaque que também são muito conhecidas, que foi a Torre de Babel e os Jardins Suspensos da Babilônia, como vocês podem observar aí na imagem. Beleza, gente? Então, esses foram os povos que invadiram e acabaram dominando o território da Mesopotâmia, ok? Como eu disse a vocês, esse território ele foi dominado por conta que era uma região desértica. Então, facilitou para que outros povos chegassem até essa região. Nós falamos sobre o povo da Mesopotâmia e agora vamos falar sobre outra civilização, que foi a civilização hebraica, os hebreus. Os hebreus, galera, eles também são conhecidos como judeus ou então
israelitas. Eu separei para vocês algumas características gerais do povo hebreu. Os hebreus, eles habitavam a região onde hoje corresponde à Palestina. A região onde o povo hebreu habitava era uma região muito fértil, porque era cercada por muita água. Tinha o Mar Morto, tinha os rios Tigre e Eufrates e também tinha o rio Jordão. Então, todos esses rios contribuiu para que essa região fosse uma região fértil, uma região propícia para a agricultura. Vamos para o próximo slide. Os hebreus, galera, eles sobreviviam da criação de gado e da agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquele tipo de agricultura onde o agricultor ele planta e se alimenta daquilo que ele plantou. Então, ele sobrevive, ele se alimenta daquela agricultura. Essa é a agricultura de subsistência. Os hebreus, galera, eles eram seminômades, ou seja, se deslocavam de um lugar para outro, porém, também praticavam a agricultura e a pecuária. Então, o seminômade é diferente de um nômade. O seminômade é aquela pessoa que se desloca de um lugar para outro, está sempre se mudando, porém, o seminômade, ele pratica a agricultura e a pecuária, ok? A criação de animais. Os historiadores, eles dividiram a história do povo hebreu em 3 períodos. Nós vamos ver aqui quais foram esses 3 períodos. Tem a era dos patriarcas, que são considerados os pais do povo hebreu, que é Abraão, Isaac e Jacó. Tem a era dos juízes, esses juízes que se destacaram foi o Sansão, Otoniel, Gideão e o Samuel. E também tem a era dos reis. Quem acabou se destacando foi o Saul, o Davi e o Salomão. Então, isso aí foi feito para facilitar a compreensão. Então, os estudiosos, os historiadores, eles dividiram em 3 períodos, nessas 3 eras aí, a história do povo hebreu. Vamos agora falar sobre o cativeiro no Egito. Durante cerca de 400 anos, os hebreus eles foram escravizados no Egito pelo faraó. Eles foram obrigados a trabalhar forçadamente. Então, o faraó acabou obrigando os hebreus a trabalhar forçadamente ali no Egito. E se porventura o hebreu, ele não quisesse trabalhar, ele seria penalizado. Com a ajuda de Moisés, os hebreus eles conseguem fugir do Egito. E um acontecimento que acabou marcando essa fuga do povo hebreu foi a passagem do Mar Vermelho. Com certeza vocês já ouviram falar. Moisés, diante do Mar Vermelho, coloca o cajado no chão e o mar se abre, né? É uma história, uma passagem muito conhecida. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a religião hebraica. Os hebreus, eles são monoteístas, ou seja, têm crença na existência de apenas um Deus, o que é algo incomum, porque a maioria das civilizações antigas, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. O Deus hebreu, ele é conhecido como Jeová, Javé ou então o Adonai. A religião hebraica, ela se fundamenta nos princípios dos 10 mandamentos. E o livro sagrado do povo hebreu é conhecido como Torá ou então Pentateuco. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre a fragmentação, ou seja, a divisão do povo hebreu. Ocorreu, galera, no povo hebreu, a cisma hebraica. O que foi isso? Foi a divisão do povo hebreu. O povo hebreu ele foi dividido. Teve o reino do norte, que passou a ser Israel, e o reino do sul, que passou a ser Judá. Então, houve essa divisão aí do povo hebreu. Como consequência dessa divisão, o que foi que aconteceu? O povo hebreu ele ficou enfraquecido, o que acabou contribuindo para que outros povos invadissem seu território. Então, com essa divisão, a divisão entre Israel e Judá, o território, o povo hebreu, ele ficou enfraquecido. Isso fez com que outros povos, outras civilizações acabassem invadindo seu território.
Eu separei para vocês aqui alguns dos povos que invadiram o território hebreu. Os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos, eles invadiram o território israelita. Beleza? Os romanos, galera, eles invadiram o território hebreu e expulsaram os hebreus do seu próprio território. Então, esse episódio na história, ele ficou conhecido como diáspora judaica ou então diáspora hebraica. Então, os romanos eles invadiram e expulsaram os hebreus do seu próprio território, ok? Vamos agora falar sobre outra civilização antiga e importante, que foram os fenícios. Vamos falar sobre algumas características gerais do povo fenício. Onde antigamente se localizava a civilização fenícia, hoje encontra-se o Líbano. A economia fenícia, ela era baseada no comércio marítimo, eles viviam ali do comércio marítimo, e as cidades fenícias que mais se desenvolveram antigamente foram Biblos, Tiro e Sidom. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a religião fenícia. Os fenícios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam, adoravam vários deuses, e os deuses fenícios tinham características antropomórficas, ou seja, eram deuses que se assemelhavam aos humanos. Então, a maioria dos deuses fenícios, eles tinham semelhança do ser humano, do homem, beleza? Uma observação importante, cada cidade fenícia possuía seu próprio deus. Então, a cidade de Tiro tinha o seu deus, a cidade de Biblos tinha o seu deus. Então, era uma característica da religião fenícia, cada cidade fenícia ter o seu correspondente deus. O povo fenício acreditava que através do sacrifício de animais e seres humanos, eles poderiam diminuir a ira dos deuses. Por isso, praticavam rituais religiosos com certa frequência. Então, era comum os fenícios eles praticarem sacrifícios, rituais religiosos, e nesses sacrifícios eles utilizavam animais e seres humanos. Uma informação importante, os fenícios eles criaram o alfabeto fonético composto por 22 consoantes. Então, o alfabeto que nós utilizamos, a princípio, ele foi criado pelos fenícios e depois esse alfabeto ele é aperfeiçoado. Os gregos eles acabam colocando as consoantes, beleza? E por fim, vamos falar sobre a última civilização, que foi a civilização persa. Os persas, gente, eles formaram uma importante civilização antiga. A região onde antigamente se localizava a civilização persa, nos dias atuais corresponde aos territórios do Irã, Iraque e Turquia. A economia persa era uma economia que era baseada no comércio. Eles viviam ali do comércio, da venda e também da troca de mercadorias. Na sociedade persa, o imperador, ou seja, o rei, ele tinha o poder absoluto e mandava e controlava tudo e todos. Então, na sociedade persa, existia uma hierarquia onde o imperador, o rei, ele estava acima de todos. Ele tinha o total poder. Inclusive, o rei, ele era considerado na Pérsia uma espécie de deus. As pessoas, a sociedade persa, considerava e tratava o imperador como se fosse um deus. Uma observação importante, Ciro foi um dos mais importantes imperadores persa. Durante o governo do Ciro, gente, os persas eles dominaram e conquistaram vários territórios, como por exemplo a Babilônia. Então, durante o governo do Ciro, os persas eles conquistaram várias terras, vários povos e a Babilônia foi um desses povos dominados, ok? Clarinho, clarinho. Outros imperadores também de destaque ali na Pérsia, eles foram o Xerxes I e o Dário, que era conhecido como Dário o Grande. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a religião persa. A religião persa era dualista, ou seja, os persas eles acreditavam na existência do bem e do mal. Para os persas existia o Deus do bem e também existia o Deus do mal, ok? Então era uma religião dualista, tinha o Deus do bem e tinha o Deus do mal.
O livro sagrado persa se chamava Avesta e a religião que o povo persa seguia se chamava Mazdaísmo, que também era conhecida como Zoroastrismo. Então, essa era a religião mais famosa e mais seguida ali na Pérsia. O Mazdaísmo, que como eu falei anteriormente, também era conhecida como Zoroastrismo. Beleza? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma com a aprendizagem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!